Há coisas que acontecem à noite e ninguém pergunta. Portas que se abrem com um sussurro e se fecham com o peso de um pacto. Naquele tempo, havia um tipo de homem que atravessava a cidade sem levantar o olhar, porque saber demais podia custar a vida. E havia outro que vendia informação por moedas frias. Entre os dois, o silêncio valia ainda mais. Em Jerusalém, no primeiro século, nada custava mais caro do que a verdade. Você já se perguntou o que realmente acontece quando alguém entrega outro no escuro? Não no sentido abstrato, nem no sermão, mas no chão de pedra fria, sob o ar pesado da madrugada, com guardas armados esperando silenciosos e o medo sussurrando atrás das portas que nunca se fecham direito. Naquele mundo abafado e cheio de tensão, havia um nome para isso. E havia um preço. Jerusalém era vigiada de todos os lados. Roma dominava, mas não governava sozinha. Líderes religiosos controlavam o templo, figuras poderosas que manejavam os destinos sagrados com mãos firmes. Existiam os saduceus, que negociavam com o império por poder e ouro, aproveitando a instabilidade para manter suas posições. Havia os fariseus, que não deixavam nada passar, vigiavam cada palavra dita nas ruas, como se tentassem prender a respiração da cidade inteira. Havia zelotes silenciosos, carregando facas escondidas sob as túnicas, esperando o momento certo para agir. E havia espiões pagos ou voluntários, redes ocultas de informantes que viviam de segredos roubados. Gente que entregava ao vizinho em troca de misericórdia, perdão de dívidas ou um olhar favorável. Ninguém andava sozinho à noite sem motivo. E ninguém confiava completamente. No meio disso tudo, havia um costume antigo, silencioso, mas conhecido, o pacto de entrega. Não era escrito, não era declarado em voz alta, mas era real e pesado como a pedra das muralhas. Quando alguém precisava prender outra pessoa sem alvoroço, sem derramamento de sangue desnecessário, sem revolta no meio da multidão, usava-se um intermediário. Alguém próximo. Alguém que conhecia os horários, os lugares, os rostos. Alguém que podia apontar sem gritar, sem delatar as claras. E que recebia, em troca, algo acordado. Às vezes moedas. Às vezes proteção contra outros inimigos. Outras vezes apenas a promessa de ser poupado daquele destino cruel. 30 moedas de prata. Não era uma fortuna. Era o preço de um escravo, segundo a lei antiga. O valor de uma vida humana comum, substituível, descartável. Era o que se pagava quando alguém matava um servo e precisava compensar o dono. 30 moedas de prata. Nem mais, nem menos. Nenhum insulto, nenhuma vaidade. Apenas o que a sociedade considerava justo para uma vida sem título ou honra. E então, havia o sinal. Porque à noite, no escuro, sob as oliveiras silenciosas do monte fora dos muros, onde não havia tochas para clarear mais que sombras, onde os rostos se confundiam no jogo de luz e escuridão, era preciso um código. Um gesto que não parecesse violento, que não despertasse suspeitas, que poderia até parecer carinhoso de longe. Um beijo, rápido, na bochecha, como uma saudação silenciosa entre amigos, como respeito. Mas todos os guardas sabiam, aquele era o homem. Somente aquele. Naquele tempo, os tribunais religiosos funcionavam de um jeito estranho para os nossos olhos. Não havia separação clara entre crime civil e pecado. Não havia júri popular para julgar com equilíbrio. Não havia advogado de defesa para ouvir o acusado. O acusado era interrogado e não podia calar-se. Se ficasse em silêncio, era desrespeito, culpa presumida. Se falasse, suas palavras podiam ser usadas contra ele sem filtro, de forma cruel e injusta. Se dissesse algo que soasse como blasfêmia, mesmo que fosse verdade, mesmo que fosse sua identidade, isso já bastava para a condenação. Não precisavam de testemunha confiável, nem de prova física. Bastava a palavra do acusado, que virava a corda invisível para prendê-lo. Os interrogatórios aconteciam em salas pequenas, frias, escuras, iluminadas apenas por lamparinas de azeite trêmulas. O chão era de pedra fria, o teto baixo comprimindo o ar. Vozes ecoavam abafadas naquele espaço apertado. Lá fora, outros esperavam pacientes. Servos armados com armas rudimentares. Soldados de Roma, às vezes chamados para dar peso imperial. Havia pressa. Porque se a multidão acordasse, se o povo começasse a questionar, tudo podia ruir. Por isso tudo acontecia sempre entre a meia-noite e o amanhecer. Sempre assim. Como se a escuridão fosse cúmplice e o silêncio necessário para manter o equilíbrio frágil da ordem. E aqui entra algo que poucos pensam. Quem entregava alguém desse jeito, naquele mundo de sombras, carregava uma marca invisível, permanente, cruel. Não havia volta. Não dava para dizer mudei de ideia. Uma vez feito, o nome do delator começava a ser sussurrado nos becos, nas casas, nos mercados. Sua presença passava a pesar como uma nuvem negra. As pessoas viravam o rosto. Não por ódio apenas, mas por medo. Porque se ele entregou um, podia entregar outro. Em Jerusalém, naquele tempo, o maior medo não era a morte em si.
Era ser entregue por quem estava ao seu lado, por quem comia à sua mesa. Há relatos de delatores que eram pagos e depois abandonados. Ficavam com o dinheiro, mas não com a paz. Não havia banco onde guardar a alma aliviada. Não havia segurança para quem trai. 30 moedas de prata cabiam numa bolsa pequena de couro. Mas o peso dessa bolsa era muito diferente do de qualquer outra. Não pelo valor, mas pela história que carregava, pela culpa oculta em seu brilho frio, pela vergonha silenciosa que representava. Muitos tentavam depois se livrar das moedas, devolvendo ou tentando apagar a marca. Mas isso só piorava as coisas. Porque negavam sem negar, deixando clara a consciência viva, o remorso persistente. Havia também uma lei antiga, profunda, sobre sangue inocente. Ela dizia que, se alguém causasse a morte de um inocente, mesmo sem tocá-lo, mesmo só apontando o caminho, isso contaminava a terra, a pessoa e o dinheiro envolvido. Por isso, os sacerdotes do templo não aceitavam dinheiro de delação devolvido. Não porque fossem justos ou puros, mas porque aquele dinheiro, marcado pelo sangue, era impuro, profano. E o que fazer com ele? Usá-lo para algo útil, mas longe do sagrado. Como comprar um campo para enterrar estrangeiros, para sepultar gente sem lugar, sem nome, gente que morreu sozinha. O homem que entregou sabia tudo isso. Não era ingênuo. Foi escolhido, preparado, treinado para aquele momento. Estudou as escrituras, ouviu sermões antigos, conheceu salmos e profecias. Sabia que os profetas já haviam falado sobre isso, sobre traição, sobre preço, sobre o amigo próximo que levanta o calcanhar em segredo, sobre pacto quebrado, sobre o beijo que mata mais que a espada. Ele sabia, lá no fundo da alma, o que estava fazendo. E mesmo assim, escolheu. Depois do beijo, da prisão, do interrogatório que virou condenação, algo dentro dele se quebrou. Não foi remorso piedoso, foi horror diante de si mesmo. Imaginava outra coisa. Que seria diferente. Que seria justo. Que o mestre seria poupado, perguntado, talvez solto depois. Mas não foi assim. Quando viu o sangue escorrer, o açoite cortando a pele, a sentença assinada, entendeu o que fizera. Não entregar um homem qualquer. Entregar aquele que ainda acreditava nele. Ele voltou correndo. Jogou as 30 moedas de prata no chão do templo. Essas que pareciam leves, mas pesavam tanto na alma. Gritou, angustiado, confessou o pecado, disse que entregara sangue inocente. Mas os sacerdotes não moveram um músculo. Com frieza disseram, isso é contigo. Não é problema nosso. Crê, cruel e verdadeira. Porque era exatamente isso, o peso da escolha era dele, não deles. Eles só tinham comprado. Ele tinha vendido. Então saiu, sozinho, para o campo que mais tarde seria comprado com aquelas moedas. O campo de sangue. Não esperou o amanhecer. Nem perdão. Pegou uma corda e terminou o que tinha começado. O julgamento continuou. Sem ele. Sem palavra de defesa. Sem testemunha para contar sua verdade. O acusado foi levado a Pilatos, que tentou soltá-lo 3 vezes. Mas a multidão, manipulada, gritava cada vez mais alto. Quando Pilatos perguntou que mal ele fez, ninguém respondeu. Só aumentaram o clamor. Porque turbas não precisam de razão. Precisam de medo, raiva, alguém para culpar. Naquele dia, ele era o alvo. Foi açoitado com crueldade. Coroado com espinhos que dilaceravam a fronte. Carregou uma pesada madeira pelas ruas estreitas, olhares cruéis fixos nele. Caiu várias vezes sob o peso do fardo e da dor. Levantou-se, caiu de novo. Foi pregado na madeira vertical diante de todos. Ergueu-se a cruz. Ficaram ali minutos intermináveis, ele respirando devagar até que não respirou mais. E quando tudo acabou, houve silêncio. Um silêncio tão profundo que até os soldados respeitaram. O que aconteceu depois mudou tudo. Mas o que aconteceu antes nos revela algo essencial sobre nós. Mostra que a traição não nasce do ódio. Nasce da oportunidade, do medo, da justificativa que o medo cria. Mostra que o mal não entra pela porta da frente. Entra escondido, disfarçado de estratégia, de lógica, de necessidade. E quando percebemos, ele já está sentado à mesa conosco. Já divide o pão. Já conhece nosso rosto. Porque o maior perigo não vem de longe. Vem de perto. O delator não era um monstro. Era humano, frágil. Tinha dúvidas profundas, medos ocultos, ambições disfarçadas. Foi chamado, escolhido, amado. Mas escolheu o preço. E descobriu, tarde demais, que há escolhas que não voltam atrás. Há portas que uma vez abertas não se fecham mais. Há pactos que marcam para sempre. Recebeu suas 30 moedas e perdeu tudo. Naquela noite, no meio das oliveiras, quando o beijo tocou a face do mestre, houve um segundo de silêncio. Nesse segundo, o traidor ainda podia recuar, afastar-se da sombra do destino. Mas não recuou, porque trair não é um ato isolado. É uma decisão tomada antes no coração. O beijo foi o símbolo. O resto já estava feito. Hoje, o campo de sangue ainda existe. Mantém nome, peso e silêncio.
Não porque alguém queira condenar, mas porque é impossível esquecer. Ali está marcado o peso de uma escolha, de um homem que teve tudo e trocou por moedas, que teve amor e escolheu a venda, que teve futuro e escolheu o fim. E o que ele entregou não foi destruído, foi crucificado, mas 3 dias depois voltou. E nessa volta está a diferença. O traidor terminou sozinho, enforcado, sem nome, sem paz. Mas o traído ressuscitou, com corpo, nome e perdão ainda oferecido, mesmo depois de tudo. Mesmo depois da traição, abandono, negação e silêncio, ele ainda ofereceu outra chance. Para os que ficaram, para os que voltaram, para os que se arrependeram. Mas para quem não voltou, só restou o campo, o nome e a lembrança amarga de que houve um homem que trocou Deus por prata. Porque no fim, ninguém se perde por falta de luz. A gente se perde quando escolhe o escuro. Imagine uma casa em que a porta da frente está sempre iluminada, convidativa, aberta para quem chega. Essa casa representa a vida, nosso caminho para o certo, para a verdade. Mas ao lado há uma janela pequena, coberta por sombras e cortinas grossas. É tentadora, pois parece fácil de entrar, uma saída rápida. Quem escolhe essa janela escura pode achar que passa despercebido, que está pegando um atalho. Porém, essa escolha transforma a casa em prisão, as sombras se fecham atrás e o ar fica pesado. Não importa quanto tempo tente voltar para a porta da frente. A janela não fecha, mas as sombras, essas não saem. A traição é essa janela escura. No começo, parece só um gesto, um ato. Mas é uma decisão silenciosa que muda para sempre a casa onde vivemos. Essa casa, que deveria ser lar, vira prisão. Meu pensamento é claro, todos somos vulneráveis à tentação da janela escura. Nem sempre por maldade, mas por medo, pressão, dúvida. Mas a história nos chama a coragem de escolher a porta da frente, a luz, mesmo que o caminho seja mais difícil. Porque é o único que leva à verdadeira liberdade, a paz que não pesa no coração. Trair pode parecer um passo fácil, mas o preço é para sempre. Por isso é preciso atenção, respeito por si mesmo e pelo outro. Só assim evitamos o amargo destino do homem das 30 moedas, que perdeu tudo ao escolher a escuridão em vez da luz.